Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode sentar todos. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, pedindo permissão ao pastor, a gente vai estar gravando a palavra hoje, para que possa estar levando lá para o nosso povo. E dificilmente eu saio domingo lá da igreja, como é de costume, o pastor sempre está na igreja. E hoje até é comemorado o dia do pastor e hoje eu estou aqui junto com vocês. Mas tem uma boa explicação. Há muito tempo eu tenho trabalhado com o povo de nossa igreja a respeito dessa questão de voltar muito para o homem, voltar para o pastor. Às vezes até de forma errada, às vezes tem cultos que se volta muito para o pastor. O pastor ele não é tudo, o pastor é tipo aquela fazenda que tem o pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus, e tem aqueles empregados na fazenda, que cuida da fazenda. Os pastores aqui na terra são isso. Às vezes tem pastores que viram super-homem, às vezes são muito mais importantes, são muito mais atendidos, e hoje até pastores que se enforcam, que falam que está muito pesado, porque ele também se tornou uma esponja, ele absorve tudo, em vez de colocar para Jesus, ele fica colocando para a vida dele. Muitos pastores também cometem erros também, entendeu? Ele, por exemplo, fica muito em função também só da igreja, do povo, esquece a família, esquece a sua casa, e não pode ser assim. Também é um erro que muitos pastores cometem. E uma das coisas que um ser humano não consegue administrar é essa questão de ser honrado, homenageado, elogiado. É melhor ele tomar exortação, é melhor ele ser criticado, é melhor ele ser julgado pelos outros, porque ele vai tomar um despertamento. Então, há um cuidado muito grande quem está à frente de ministério para que não possa estar trazendo a honra ou se achar mais importante do que o próprio Senhor Jesus. Porque as ovelhas, o pastor Lorival está aqui apacentando para aconselhar, para orientar, ensinar, mas vocês não pertencem ao pastor Lorival, vocês pertencem ao Senhor Jesus. Aleluia. E com certeza o pastor, ele concorda com isso. Por isso que hoje a gente não tem nenhuma homenagem lá, agora a oração, intercessão, até do que foi feito, é muito válido. Até porque muito que é dado é cobrado. E o mundo espiritual, ele é muito difícil. O mundo espiritual, quando a gente ensina algo para alguém, eu tenho que dar o exemplo. Por que muitos pastores não têm seus filhos firme na presença? Prega muito para o filho dos outros, mas às vezes esquece o seu filho. Mas também a luta, a batalha que vem contra a vida do pastor, você pode ter certeza que ela é maior do que às vezes um filho de uma pessoa que está como membro de uma congregação, de uma igreja. Para envergonhar o ministério, para envergonhar o chamado por daquele pastor, entendeu? Então, por isso que hoje eu estou aqui, com muita tranquilidade, e hoje, quem está até pregando lá hoje é meu filho Gustavo, tem 26 anos de idade, começou a pregar, só foi de um ano para cá, nunca forcei Gustavo a nada. É um garoto abençoado, esse casal lindo, a qual o Senhor fez uma aliança entre a gente, conhece muito bem ele. E o outro é o David aqui também. O David agora está começando a tocar a bateria, mas é no tempo certo, é no tempo de Deus. Às vezes também é outro defeito que alguns pais até têm, pastores, que o filho tem que fazer tudo aquilo que ele faz. Está errado. Deixa ele seguir o chamado. Se ele vai ser pastor ou não da igreja, às vezes pode ser um outro irmão que está lá, filho de uma outra pessoa que está lá na igreja, que talvez possa ser o pastor da igreja. Não quer dizer que meus filhos vão ser pastores da igreja, dando prova de que a igreja não pertence a nós, a igreja pertence ao Senhor. E sobre a esposa do pastor Lorival da Visão que ela falou, a irmã não está errada não, a irmã está certa. Às vezes trazer um peso para a sua própria vida de que não é da responsabilidade. Deixa o pastor Lorival assumir tudo, esteja sempre só ao lado dele, como minha esposa está ao meu lado e como todo líder tem que ter sua esposa ao lado, amém? Já reparou que eu sou um pastor meio ensinador, eu levei um bom tempo na vida ensinando ao Cristiano algumas coisas, assim, de experiências que eu passei, e hoje para falar de missões eu estou me sentindo bem à vontade, eu amo muito. Eu me converti 35 anos atrás aqui no Padre Manuel da Nóbrega, aqui em Brasilândia. Foi na hora do recreio, naquela escola que tem ali, e até eu senti vontade de um dia passar lá, bater uma foto, falar, poxa, aqui que me converti. Na hora do recreio com jovens que pregavam
o Evangelho, e eu nunca mais esqueci de um casal, Marta e Duvalier, que pregava na hora do recreio, e eu me converti na hora do recreio. Aleluia. Então, eu fico muito feliz, e por isso que Missões, ele me excita muito. Eu poderia hoje aqui estar contando um monte de história triste, falar um monte de coisa, como até muitos missionários fazem, mas não é para ser assim, né? Eu acho que não é nosso, o trabalho é de Deus, e nós vamos estar falando muito sobre isso hoje. Amém, irmãos? Minhas considerações, pastor Lorival tem todo o meu respeito, carinho, muito obrigado pela recepção, e sempre quando quiser estaremos aí para sempre estar trazendo uma palavra. Amém? Vou estar gravando essa palavra, tá bom? Pode começar a gravar aí, David. Ah, já estava? Pô, já estava já, meu filho? Depois a gente corta então a partezinha. 1 Tessalonicenses, vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Peço que todos abram no capítulo 2, do versículo de 1 a 12. 1 Tessalonicenses, vamos estar usando um personagem chamado Paulo, um homem que entendia muito sobre missões, e meu grande desejo que missões venha a ser bem entendido por cada um de vocês, de uma forma que venha estar na consciência de vocês a respeito do que é missões, tá bom? Da sua importância. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Irmãos, vós mesmo sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. Apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas. Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros. Muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovado por Ele, para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o vosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Olha aí, que nós falamos. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ser solicitados de vós. O nosso sustento, todavia, agimos entre vós com todo desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que nos tornaste muito amados por nós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa, irrepreensível entre vós, os que credes. Sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que vos convocou para o seu reino e glória. Aleluia. Pode sentar e pode estar glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero trazer primeiro uma observação a respeito dessa carta de Tessalonicenses, que foi escrita em Corinto, e tudo indica que está entre as primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, as epístolas, está entre ela e o livro de Gálatas, que ali dentro do próprio texto fala. E também foi em Tessalônica o lugar da sua segunda viagem missionária. Então, aqui ele trata de um assunto missionário. Ele foi para Filipe, ele foi muito maltratado
em Filipe, como ele declarou até aqui nessa palavra, onde na Europa ali, Tessalônica foi pregada. Então, os governantes de Tessalônica usaram um homem chamado Jason como refém para exigir que Paulo e seus discípulos se retirassem daquela cidade, porque estavam pregando verdades na qual eles já não suportavam, na qual eles não queriam, porque esse era o apóstolo Paulo, um homem que era um grande apologeta, né? E Timóteo, de volta a Tessalônica também, ele foi lá para que pudesse levar a palavra a crentes fiéis, para que pudesse, por exemplo, fortalecer a fé de cada um deles, para que quando eles viessem pregar a palavra, viessem pregar de forma digna. Então você vê como essa carta de Tessalônica, ela tem essa profundidade. E muitas razões para glorificar o nome do Senhor, para que eles pudessem ter uma saúde espiritual, para que pudessem eles demonstrar, apesar das perseguições, apesar deles terem vindo assim de uma origem pagã, mas para que pudesse dali ser exemplo para outros. Então assim, o apóstolo, ele teve essa preocupação. Outra coisa importante do propósito do livro, portanto, o alvo principal do apóstolo nessa carta foi proporcionar encorajamento especial aos novos convertidos, aqueles novos fiéis, ao mesmo que eles eram perseguidos e precisavam de um estímulo. E Paulo se preocupou a todo momento para falar com ele do estilo de vida piedoso, de amor, do cuidado com as pessoas que tinham que ter. Informações tão preciosas que trouxe no livro de Tessalônica, que fala sobre o final dos tempos, fala do Messias, fala da preocupação, né, que o apóstolo tinha de exortar, de falar com eles a respeito disso. E a respeito da carta, o resumo dela traz algumas coisas profundas, é importante falar isso para vocês. Primeiro, fala da integridade do seu ministério, ao ponto dele se defender de falar de coisas que eram importantes, não era ganancioso, não queria fazer pesada a pregação do evangelho, até naquela passagem quando fala a respeito de salário, mas não é salário, fala de sustento, porque não tinha salário na época, que o obreiro é digno, mas ele abria mão para que a pregação do evangelho, né, viesse a alcançar a muitos. Então ele lembrou muito bem disso, além de lembrar do sofrimento todo que ele passou, em especial em Filipe, e ele usa também metáforas, né, para que pudesse descrever para os irmãos, e para que também pudesse ter motivações pura, genuína, da onde que pudesse a pregação do evangelho ser verdadeira, não, né, assim, palatável aos ouvidos, agradar os ouvidos, mas que viesse ser com palavras verdadeiras. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala com a igreja de Tessalônica, ele se preocupa com uma coisa. Nós vamos chegar lá ao ponto de falar de missões. Mas antes, como você pode ter a preocupação com o evangelho, com o reino, com missões, se você não tem identidade? Me desculpe a sinceridade. Não se pode se falar Aleluia, que vai levar um mês só para falar de missões e outro mês outras coisas. A igreja, ela tem por missão, está no imperativo do ID, ela tem que ter isso na sua característica, ela tem que ter essa responsabilidade. Isso não pode abrir mão, não pode ser só por um período. Não pode ficar levantando irmãos para que pudesse fazer bazar, para que pudesse fazer cantina, para que pudesse arrecadar fundo para mandar para missões. Não é isso que o Senhor nem determinou para que pudesse falar. O do que vai ser trabalhado hoje aqui é a identidade que você tem que ter como aquele que prega o evangelho, daquele que serve a Deus. Não iremos aqui ficar contando história triste, eu podia contar um monte de história. Todo dia tem missionário falando conosco, porque nós temos a preocupação e o amor com os missionários. Eu tenho tido isso, eu poderia contar história tristes. Eu aprendi isso com Ariel, boliviano, o Cristiano conheceu ele muito bem, que o Ariel falava, Homero, isso é um pensamento errado.
em dizer que missionário está no campo, está passando fome e precisa tanto da oferta dos irmãos. Primeira coisa que o missionário precisa das orações e precisa do relacionamento do povo. Você quer ver um exemplo disso? Ainda agora teve a intercessão pelas bandeiras. Todo mundo conhece o nome aqui dessas bandeiras que estão nas paredes? Vou falar mais. O missionário Josué, de 18 anos de idade, que a gente ajuda, toda sexta-feira a gente dá R$100 em Moçambique, lá em Beira, onde ele se encontra. R$100 lá é R$500 lá. Ele ajuda de 350 a 450 crianças por semana. E tem mais 3 frentes missionárias lá. O negócio é o seguinte, eu anotei para que não pudesse esquecer, mas eu quero saber se é isso que você tem feito no seu dia a dia. O nome dele é Josué Conde Elias. O nome do pai dele é Elias. O nome da mãe é Adélia. Lá a nação é Moçambique. Lá é Beira. Mas esse nome aqui eu tenho que falar. A cidadezinha lá, o bairro, Mafambize, é o nome. Ele tem 2 irmãs, Rebeca e Milanda. Ele tem 18 anos de idade. Fala comigo quase todo dia. Nem sempre eu dou atenção porque eu não posso. Porque eu trabalho. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Você conhece algum missionário e faz isso? Ou você só dá oferta e como fazem muito por aí, já fiz a minha parte, eu estou fazendo missões. É isso? Que você está achando que é missões? Aleluia. A palavra hoje é para que você possa ter uma identidade de quem você é, para que você possa ter, a palavra é essa, relacionamento com aquele que está no campo. Mas se não está tendo relacionamento nem com o irmão da igreja, que não sabe o nome do irmão que congrega contigo, você nunca vai se preocupar com o missionário no campo. É verdade. Aleluia. É verdade. Tá, alguns bancos aqui poderia ter mais pessoas. Não é isso que a gente fala? A melhor forma e mais segura de se ter pessoas, né, fazendo movimento, entretenimento, ou trazendo isca para resgatar, porque o apóstolo Paulo falou, olha, não faça nada com ganância, nem com interesse, nada de forma impura, tenha relacionamento. Aleluia. Se você vai na padaria, você costuma ir na padaria para comprar o quê? Pode falar bem forte. Você costuma ir na padaria para comprar? Pão. Nunca mais vai na padaria para comprar o pão. Vai lá para saber o nome do padeiro. Se você compra pão lá, porque você gosta daquele pão, chama o padeiro, por favor, cara, quero falar que o teu pão é o melhor pão aqui do bairro. O cara vai ficar emocionado. Lorival, ele vai ficar feliz. Na segunda vez, quando você for comprar o pão, ele vai ficar na porta só. Ele vai falar para o funcionário, esse cara falou aí que o meu pão é o melhor pão aqui do bairro. Você pode ter certeza que, talvez no 4º encontro que você vai ter, ele vai estar sentado do teu lado na tua igreja, porque ele vai procurar saber quem é essa pessoa que se preocupou comigo. Aleluia. Vai no mercado para saber o nome das pessoas, vai no açougue. Vai acontecer um movimento aqui no Gradinho, que eu conheço tudo aqui, tá, pessoal? Morei aqui no Porto da Pedra, eu tenho um tio que faleceu há 2 anos, o Cláudio, que morava aqui quase do lado aqui da ponte. É meu tio, esposo da Roseli, o Cláudio, meu tio. Ele faleceu tem quase 2 anos. Então, conheço tudo aqui. Então, o Gradinho pode ser mudado com pessoas que se preocupam com o outro. Começa na igreja, começa dentro de casa. Quer ser missionário, mas não consegue nem ser missionário dentro da sua própria casa. Tinha uma irmã que me cobrava muito. Falou, pastor, tentou me botar contra a parede que ela tinha que ser missionária da igreja. Falei, quando você ganhar o seu marido, você pode me preocupar. Você pode me procurar. Que eu vou ter a responsabilidade de enviar você para o campo. Porque ser missionário também, para ficar aqui fornado dentro da igreja, sem fazer nada. De igreja para igreja, só porque é esposa de pastor, para tomar nome de missionária com a gente aqui, porque a palavra não diz isso. O missionário é aquele que vai, aquele que se dispõe, e nem precisa do título. Você não precisa tomar título para ser missionário. Isso é um erro muito grande que as pessoas cometem. Então, queridos, está vendo que o negócio vai pegar um pouquinho. É a profundidade, tem que ter identidade. Não adianta ficar falando aqui de missões para irmãos que não se interessam, que não se preocupam, que não se relacionam. Tem que ter esta preocupação. As motivações precisam ser puras.
Elas precisam ser guiadas pelo evangelho, pela palavra. Paulo dá uma lição de uma verdadeira identidade. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Eu não quero fazer pesado a pregação do evangelho. Tem gente que faz pesado a pregação do evangelho, pela falta de testemunho, pela falta de compromisso, pela falta do que o Senhor fez contigo. Quem era você? Era um Zé Ninguém. Bebia, fumava, se prostituía. Aí vem para uma congregação, acha que é melhor do que os outros, não se relaciona com os outros. Você vai ser luz quando você se relacionar com os outros. Aleluia! Pô, quem deu exemplo disso, hein? Quem? Quem lidava com prostituta? Com samaritano? Com centurião? Com cobrador de impostos? Com aquele, né, que era a margem ali da sociedade por do seu tempo? Quem lidava com pessoas que não valiam nada? As igrejas de Jesus, se fosse realmente para ter congregação, porque muitos não suportavam, até aqueles que eram discípulos, duro, João 6, duro esse discurso. Ele era para ter 200 mil membros, se ele realmente, né, passasse a mão na cabeça, mas pregava a verdade, ninguém suportaria. Mas se ele tivesse uma congregação com muitos membros, o que ia ter só de gente, que isso? Aquele cara não era um ladrão? Aquele não era o bandido? Aquele não era aquele funkeiro? Não era aquela prostituta? Essa seria a igreja do Senhor. E hoje parece que a congregação, ela fica dentro de uma caixa que tem um monte de santos, pessoas que parece que não tem mais pecado. Não, que essa pessoa até nem merece ouvir a palavra. A palavra, ela nunca pode deixar de ser pregada. Aleluia! Só que vamos aprender uma coisa hoje. Não fique achando que eu tenho que trabalhar para Deus, fazer serviço para Deus. O Senhor não está preocupado com isso. Ele bota até a pedra para fazer aquilo que você não faz. Aleluia! Não é o serviço, não é muito fazer. Eu faço a minha parte, mas eu não faço com todos. Eu não saio dando sim para todo mundo, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho tempo para isso. Mas daquilo que está ao meu alcance, que está nos meus olhos, que chega até a mim, acho que eu tenho que me prontificar a fazer. Mas o barato não é eu trabalhar para Deus, servir a Deus. Esquece isso. Você tem que se relacionar com Deus. Quem se relaciona com Deus vai trabalhar para Deus. Glória a Deus! Tem gente que só está fazendo serviço. E está fazendo a tua parte, está se achando muito bom. Eu sou a última Coca-Cola do deserto aqui, ninguém veio evangelizar, só eu que fui fazer o serviço. Você está fazendo que foi pela graça, pela misericórdia. Se ninguém está fazendo, faça a tua parte, que no fundo, você que vai prestar conta com o Senhor. Mas vamos mais. Quantos tiveram, né, uma formação errada no discipulado? Porque a identidade te leva a servir a Deus de forma segura e consciente. O que, por exemplo, do que você irá pregar, como você vai interceder, do que você vai contribuir. É isso. A identidade que você precisa adquirir vai trazer verdade e você não vai ficar mais romantizando o evangelho, não vai ficar mais romantizando comissões. Pelo amor de Deus, gente, eu não vou estar agindo contra as bandeiras que estão aqui na igreja, não. Não entenda isso. Mas hoje, várias igrejas por aí, a gente pode pegar, vamos fazer missões e bota a bandeira dentro da igreja. Estamos fazendo missões. Vamos lembrar dos missionários. Aí lembra da janela 1040. Ah, que estão morrendo. Será que tem essa preocupação mesmo? Oh, Deus. Será que isso é verdadeiro? É verdade, sim. Não é só ficar botando bandeira. Não é ficar lembrando. Vamos levantar aqui uma oferta aqui, né, para esse propósito. Não, a igreja tem que ter isso dentro dela. Aleluia! Tem que estar isso dentro da igreja, tem que sair da renda da igreja, do bolso dos irmãos, de ter essa preocupação. É isso. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Quando não tem verdade, ficam romantizando o evangelho e também missões.
muitas festas, muito glamour, muita bandeira, muita gente despreparada, aplaudindo líderes neófitos que não entende. Diz que são, mas não são. Fazem o que querem fazer tudo para ter resultado, para que as coisas possam dar certo. Glória, glória, glória. Ainda abre a boca para falar, né? A expectativa deles, você vê que não tem nada de real. Não é real. A expectativa deles que ficam com palavras pregando dentro das igrejas, que ficam falando assim, não, que tudo vai dar certo para a tua vida. Quem disse que tudo vai dar certo para a tua vida? O dia mal pode bater na tua casa. Entendeu? Na parte financeira, o Senhor vai te honrar, vai ter saúde. Entendeu? Ó, o irmão testemunhou aqui, R$400 estava no terno, pô, a pessoa foi beneficiada que estava precisando. Mas quantas lutas que outros aí também estão passando e não vem os R$400? Mendigar o pão não, o Senhor vai prover. Mas luta, escassez, quem milita de fazer a obra é tudo com muita luta, nem todo mundo aqui contribui, nem todo mundo aqui chega junto. É uma minoria dentro de igreja que contribui. E como é que ainda vai fazer missões ainda? Vem dizer que é tudo maravilhoso, que é tudo farto, não consegue nem contribuir onde você congrega. Pois. Aí fica essa mentira, você vai ter carro, você vai ter carro. Isso é mentira. Isso aí, sabe, são gananciosos que ficam usando o nome de Deus. Oh, Jesus. Bajuladores. Aleluia. Falta muita maturidade de ambas as partes. Dessas pessoas, para que não venham bater palma para esse tipo de pessoas. E também muitos líderes também, que nós sabemos que só querem resultado. O papo, às vezes, de alguns líderes, pastores, quantas ovelhas você tem? Qual o tamanho da sua igreja? Olha, consegui um ar-condicionado para a igreja. Esse é o papo. Eu tenho medo de falar não, e ainda fico usando ainda de forma errada, não mexer no ungido do Senhor. O contexto é outro. Está falando outra coisa ali. Entendeu? Glória. Se está errado, pode sentar a pua. Não tem nenhum problema. Mas sobre missões, muitos não têm peso. Não tem peso, não tem carga para assumir o papel missionário. Muitos líderes, antes até de ter uma igreja, acho que deveria ter essa responsabilidade. Essa semana a gente vai ajudar com uma igreja que vai inaugurar. É um amigo de muitos anos, falou, não, poxa, que a gente vai conceder tudo para vocês. E ele prometeu, ele falou, ele vai ouvir essa mensagem. Ele vai ouvir essa mensagem. Pastor, pelo que o senhor está fazendo por mim, eu vou estar fazendo tudo por missões. Tudo aquilo que o senhor coloca a mão, também vou estar. Aí eu falei, olha, ó, a responsabilidade. Porque era tudo que eu queria ouvir. Era tudo que eu queria ouvir. Eu não quero nada para mim, porque muitas coisas até a gente não está usando. E graças a Deus, a igreja ela tem as coisas que muitos ofertaram, muitos doaram. O Cristiano conhece a igreja. Então, quando ele falou isso, meus olhos brilham. Eu fico feliz, fico alegre. Entendeu? Mas a carga é pesada. O mundo espiritual, quando se fala de missões, o negócio é pior. A igreja se dá o luxo de não contribuir com missões, mas toda a igreja teve a história lá do João, do Joaquim, da Maria, do Francisco, que pregou a palavra, começou lá numa varanda, começou numa casa, começou num ambiente que ninguém esperava, aí chegou essa igreja de 60 anos, mas teve o início. Então, os missionários vieram no local, criaram a igreja se dá o luxo de não contribuir. Esqueceu da onde veio, quando começou. Jesus. Irmãos, eu só me preocupo em falar verdade. O apóstolo Paulo falando aqui com os Tessalônicos, falando isso, olha, importa agradar a Deus, não a homens. Glória a Deus. Isso é muito sério. O próprio, Glória a Deus. os missionários que nós temos como amigos, que todos se tornaram amigos, todos sempre vieram na nossa casa,
E na medida do possível, eu já fui também em alguns lugares no campo missionário, lugar que eu mais gostei, parece que o pastor John Mabunda, que é da África do Sul, ele falava, olha, um dia que você vier na África, a África nunca mais vai sair por da sua vida. Pastor John foi o cara que mais veio por na nossa casa. Meses fica por na nossa casa. Ele está aí, até se quiser, pastor John, ele pode estar vindo aqui para estar pregando aqui com vocês. Pastor John, uma bênção. Canta, dança, muito alegre. Vocês vão gostar muito dele. Cristiano conhece. Akekofana Naê. O pastor John é meu amigo, conheço a esposa dele, conheço os filhos dele. O Vicente, que casou há pouco tempo, procurei contribuir com o casamento do filho dele lá em Joanesburgo, na África do Sul. Isso é envolvimento com missionário. Aleluia. Isso não é história. Não está em torno de dinheiro. Eles precisam de apoio, eles precisam daquele que se preocupa. Aleluia. Eu lembro, na minha época passada, jovem, que antes se escrevia carta para o missionário. Hoje não, porque a internet evoluiu, o WhatsApp, e melhorou a comunicação. Antes se escrevia carta para o missionário. E hoje as pessoas se limitam a contribuir e dizem que estão fazendo missão. Não é isso. O mundo espiritual é muito vasto, às vezes incompreensível. Mas quando mexe com missões, bota vezes 4, piora mais ainda, há um levante. Assumir a responsabilidade, né? Só aquele que tem uma identidade definida. Aquele que sabe de onde ele foi tirado, ele foi alcançado. Aleluia. Deus nos fez participantes para que a gente desenvolvesse em nós virtude em favor dos outros. Aleluia. Tudo que ele faz por você não é para ficar de vaidade dentro da igreja, querendo posição, as melhores cadeiras, ou ser honrado, ou ser reconhecido. É para que outros possam sentir esse poder. Aleluia. Ao ponto ele vai um homem e uma mulher de Deus para que ele possa ser transformado. Glória, glória a Glória a Deus. Deus. Mas o testemunho, qual é o testemunho? Dos missionários. Aleluia. Daquele que está lá na empresa. Aquele que vai lá lidar com outras pessoas. Como é que ele é? Como é que tem sido? Como é que vocês têm sido? Como é que eu tenho sido? Oh, Jesus. Você não me conhece, eu também não conheço vocês a fundo. Mas fica essa interrogação. Como nós temos sido? Nos negócios. Como nós somos? Só queremos tirar a vantagem? Ele falou, gananciosos. Entendeu? É tipo, parece que líderes pregam, ou pregadores pregam o que o povo quer ouvir e o povo realmente é o que quer receber. É isso, fica uma troca. É verdade. Então, amados irmãos, o relacionamento de Deus para com os homens é para que possa ser imitado. Jesus falou, ter a mente dele, se comportar como ele, ser como ele. E um grande erro, que a gente sempre fala, de que eu estou servindo a Deus. Tem gente que é uma praga dentro de casa, ou às vezes é espancador de mulher, às vezes o cara é ladrão, só faz coisas erradas, estou servindo a Deus. O importante é fazer a obra. Mentira.